24 anos, então você falou para mim, quando a gente estava conversando por mensagem, que tem 5 anos que você decidiu seguir esse caminho? Isso, desde 2017. Desde Eu entrei 2017. Isso, eu estava com 19 anos. 19 anos quando eu entrei na Toca, 18 anos, 19 anos. E você passou por alguns setores até demora esse tempo todo para se consagrar ou não, assim? Você Uhum. já entrou É no, nesse mi- fazer parte. É no mínimo 5 anos de discernimento, né? Que a gente tem várias etapas da vida consagrada, né? A primeira delas, o aspirantado, que normalmente dura de Sim. 3 meses, de 6 meses, na verdade, a 1 ano. E normalmente é numa casa só, numa casa da Toca, né, pelo Brasil. A minha eu fiz em Londrina, morei lá 1 ano, o aspirantado. Quando eu entrei, aí a gente recebe o postulantado, que é como se fosse um passo a mais na vida consagrada, né? Também é de um período de teste, também de provação, que dura 2 anos. Então até aí já foi 3 anos da vida, né? E após o final do ano em Londrina, eu vim para o Rio de Janeiro. Aí morei final de 2017, 2018, 2019, fui para o noviciado, que são mais 2 anos. Aí, canonicamente, a gente está dentro da vida consagrada. A gente já usa um hábito, já usa um cordão, né? Como eu estou agora, só que não tem os nós ainda dos votos, né? Uhum. E aí já foi 5 anos, né? Primeiro ano que é um ano que é fechado, né? Um ano que chama de noviciado canônico. E o ano que é o ano apostólico, é um ano que a gente faz experiências em outras casas, né? E eu acabei fazendo a minha aqui em Rio de Janeiro também. Veja quanta proximidade. Estou quase um carioca já. Opa. Não está mais falando daí, está falando biscoito? É verdade, né? Não é bolacha, é biscoito, né? É biscoito. Isso está aprendendo. Graças a Deus. Então, minha mãe cumpriu a primeira parte da promessa, que era me dar o nome de Francisco. Sou o primeiro filho desse casal que tinha essa grande fé em Deus, né? E minha mãe, ela me contou isso numa carta quando eu já era da Toca de Assis e estava indo para o noviciado, né? Estava muito apreensivo, porque o noviciado já é um período que nos vincula muito ao Instituto. E eu contei para ela que eu estava apreensivo, queria as orações dela como mãe. Minha mãe falou, tá bom, eu vou rezar por você. E aí, uns dias depois desse telefonema, chegou uma carta onde ela contava essa história, né? E eu, ali sem entender nada, eu chorava porque minha mãe nunca tinha me contado isso. E eu também não imaginava, porque no começo minha mãe colocou bastante resistência. Então, foi uma surpresa para mim e, ao mesmo tempo, uma confirmação da minha vocação, né? Mas, enquanto eu não sabia disso, eu tenho 5 irmãos, então a minha vida foi junto com eles ali, na simplicidade dos meus pais, no Você é trabalho o mais velho. o mais velho, primeiro filho dos meus pais, Quantos anos você tem, irmão? hoje 35 anos. E a gente é contemporâneo, então. Não, eu tenho 34, tem um pessoal que vai ver aí. Pois é, 35 aninhos. Sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar. E nessa história caiu nas minhas mãos a vida de São Francisco. Então eu fui muito apaixonado pela vida de São Francisco. O que foi que fez cair, assim? Como chegou até você a vida de São Francisco? Seus pais são católicos, né? Os meus pais são católicos e, como eu disse, São Francisco é copadroeiro da minha paróquia, né? Ah, Os meus pais, embora católicos e minha mãe muito piedosa, não eram católicos de ir à missa, não eram pessoas praticantes ali da missa dominical. E então minha vocação, ela para mim é realmente um milagre, né? Eu fui estudar num colégio que algumas freiras franciscanas davam aula ali, com 7 anos de idade. Pela primeira vez naquela escola eu fui para a missa. Acho que às terças-feiras, se não me engano, tinha missa. E eu fui escolhido, minha mãe me transferiu para aquela escola e eu fui para a missa. Na primeira vez que eu fui para a missa, no dia 13 de maio de 94, me colocaram para fazer a leitura da missa. E eu, quando vi o padre alemão, padre Agostinho Bischoff, aquela região tem muita presença, né, de sacerdotes alemães. Meu avô é de Cruzeiro do Sul, ele aprendeu a ler com o finado Dom Henrique, eu acho. Exatamente. Dom Henrique, Ruth,
muitos alemães vieram para o Brasil e ali eles eram não somente padres, né, mas na minha cidade, Padre Agostinho foi professor, ele foi médico, enfermeiro, né, ele era uma pessoa de muita autoridade na cidade, então ele não era só padre no sentido de celebrar os sacramentos, mas ele realmente era uma autoridade, a maior autoridade da cidade, e ele exercia ali vários encargos para ajudar a população que estava nascendo naquela cidade, né? E me chamou muita atenção a figura dele, a figura de um padre. Eu não sabia o que era um padre, o que um padre fazia, mas aquilo me chamou a atenção e eu, a partir daquele momento, senti no meu coração, eu também tenho que ser padre. E eu não sabia o que era ser padre, mas eu, a partir dali, comecei a falar para as pessoas, eu vou ser padre, eu quero ser padre. E eu fiz a primeira comunhão com 9 para 10 anos, e a partir da minha primeira comunhão, eu nunca mais deixei a igreja, né? Uma vida ativa. Comecei pela Legião de Maria Infantil, depois eu comecei a participar de vários grupos, né, de jovens, grupos de catequese, liturgia. E aí, um bendito dia, o padre foi e me chamou para participar de um movimento que chamava Jovens de Francisco. E esse movimento estudava a vida de São Francisco e também fazia algumas ações sociais que a gente fazia nas comunidades ribeirinhas. E aí eu fui participar, né? E aí eu já era muito encantado com a vida de São Francisco, com aquilo que eu ia aprendendo ao longo do tempo, né? Nas novenas de São Francisco, naquilo que se falava dele, olhando para a imagem dele na paróquia. E aí, estudando a vida de São Francisco, então, eu comecei por um livro chamado Francisco, Irmão Sempre Alegre. Depois eu peguei na Casa das Irmãs Franciscanas as obras completas de São Francisco. Então, aquela radicalidade daquele jovem que deixou tudo, né, para seguir Jesus, ela mexia comigo. E isso foi só alimentando, né, o seu desejo, assim. Exatamente. Curtiu? Faz uma visitinha. Na hora do café, pausa para o almoço, naquele chá de cadeira do aeroporto ou dentro do busão. Dá para ouvir até na sala de espera para consulta. Vai lá, aperte o play e confere o episódio todo. Tá no YouTube e nas plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music e Google Podcast. Não esquece de deixar o like, se inscrever, seguir e compartilhar. Um abraço e até mais.